Olá, meu nome é Thiago e hoje eu vou tentar responder um pouco a pergunta que incomoda muitos professores, que é: como eu faço meu aluno aprender mais? Por que que eu quero falar um pouquinho sobre isso? Porque hoje nós temos propagadas por aí algumas ideias de que a solução para uma aprendizagem melhor, para até um envolvimento, engajamento maior dos alunos, seria o uso de metodologias ativas. Entretanto, nós precisamos entender muito bem o que significa esta palavra ativa e o quanto ela está de fato atrelada a uma aprendizagem mais eficiente. Por quê? A gente sabe que, independentemente da área, nós temos alguns modismos que aparecem em determinado momento e que depois de um tempo se mostram não eficazes. E em um certo grau, nós temos isso também com as metodologias ativas hoje, principalmente as pessoas que não sabem entender o que elas realmente significam e não sabem utilizá-las da forma correta. Então, eu decidi trazer esse tema porque eu estou lendo um livro agora que chama Como Ler Livros, do Mortimer Adler, e ele traz essa discussão em relação à leitura, porque é muito comum que se considere a leitura como uma, não vou dizer atividade, que senão vai ficar estranho falar que uma atividade é passiva, mas que seria uma maneira passiva de aprender. E aí ele vai justamente defender que não é isso, que a gente tem uma visão muito errada do que seria ativo. Qual que é a associação que nós fazemos para a palavra ativo. Eu quero começar conversando um pouco sobre esta visão um pouco errada que nós temos hoje a respeito do que é, de como a gente aprende, de qual seria a melhor maneira para aprender. Esta pirâmide aqui, ela é bastante famosa, que é a pirâmide de William Glasser. Até tá sem o i aqui, mas eu peguei essa imagem aqui na internet só para ilustrar. Esta pirâmide, a princípio, ela traria, em ordem hierárquica, quais seriam as melhores maneiras de aprender. E ele traz a leitura como a pior, digamos assim, e o ensino, eu ensinar uma outra pessoa, como o melhor método para aprender. E aí ele classifica aqui do lado, inclusive, que de ler até ver e ouvir seriam métodos passivos e de ver e ouvir até ensinar seria um método ativo. Então ele faz essa separação. E que a melhor maneira seria você trabalhar com os métodos ativos de aprendizagem. Vale ressaltar, entretanto, que esta pirâmide que está aqui, ela nunca foi mostrada na literatura científica. Inclusive, o artigo do William Glasser, que fala sobre aprendizagem, não traz esta pirâmide e não traz esses percentuais que estão aqui do lado. Então, foi uma distorção, uma interpretação errônea do artigo do William Glasser. Então, apesar de ser muito propagado, você vai colocar lá no Google e pesquisar, você vai ver muita coisa sobre isso. Entretanto, não existe nenhuma evidência a respeito do que está escrito aqui. E é sobre isso, inclusive, eu quero justificar isso um pouco melhor para a gente chegar ao final e eu dizer o que é que de fato funciona. Como é que eu, dentro da minha sala de aula, posso fazer com que o meu aluno aprenda mais por meio de uma intervenção da minha parte. E já começando a falar um pouco sobre isso, nós temos que entender o seguinte: o ensino, ele é necessariamente um processo de comunicação. Eu tenho uma pessoa que está emitindo uma mensagem e eu tenho uma pessoa que está recebendo essa mensagem. Não estou dizendo que deva ser um caminho unilateral como está aqui. Não, não deve ser, inclusive eu vou mostrar depois como deve ser isso. Mesmo que o aluno não esteja falando naquele momento, como é que eu posso fazer com que ele esteja ativo? Isso eu já estou adiantando um pouquinho. Mas vamos lá. É um processo de comunicação e, como todo processo de comunicação, eu tenho um emissor, no nosso caso, dentro da sala de aula, somos nós, mas eu posso também usar, por exemplo, um livro. No caso do livro, o emissor é o autor. Ou se eu uso um vídeo na sala de aula, quem é o emissor? É aquela pessoa que está apresentando o vídeo, aquelas imagens que estão no vídeo, elas formam uma mensagem. Essa mensagem ela vai ser captada por esse receptor. Então, aqui eu tenho, de forma bem resumida, como seria a comunicação num processo de ensino. Então, alguém emite uma mensagem, alguém recebe esta mensagem. Obviamente, nós temos diversas possibilidades de ruído e de erro nisso daqui.
Eu não vou comentar isso com detalhes agora, porque senão a gente poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando sobre isso. Mas este é o esquema que nós temos em relação ao processo de ensino. Diante disso, como que surge a ideia de que, por exemplo, você estar numa aula em que o professor está falando e o aluno está calado, ou o aluno está ouvindo, ou o aluno está vendo por um determinado momento, por que que isso seria passivo? Porque o aluno estaria numa posição de receptor dessa mensagem, como se ele não estivesse participando deste processo, o que não é verdade caso a gente saiba conduzir a aula, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, o autor do livro, o Mortimer Adler, do Como Ler Livros, ele fala justamente o quanto é equivocado a gente pensar dessa forma para a leitura. E que eu acredito que a gente pode, inclusive, extrapolar para a fala, quando a gente quando nós estamos nos referindo ao professor lá na frente dando aula. Eu vou até ler aqui um pedaço, porque eu acho que fica muito melhor eu ler o que ele disse. Ele diz assim: o erro está em supor que uma comunicação receptora é como receber um tapa, um legado, um julgamento no tribunal. É justamente o contrário. O leitor ou ouvinte são como o apanhador ou catcher num jogo de beisebol. Eu não sou a pessoa que entendo muito de beisebol. Eu tentei pegar o que ele explicou aqui logo em seguida, usando o beisebol, para algo que é um pouco mais do nosso cotidiano, que seria o futebol. O que ele quer dizer com isso? Quando nós temos um jogo de futebol, tem algo que está sendo passado. No caso, a bola, se a gente for fazer a analogia com a nossa sala de aula, seria a mensagem que eu estou passando, um conhecimento que eu estou passando, uma informação que eu estou passando. E nós temos parte dos jogadores que jogam no ataque e eu tenho parte dos jogadores que jogam na defesa. Os jogadores que jogam na defesa, eles não têm a função de fazer o gol, que seria o que está associado à atividade, a você ver alguma coisa acontecendo, ao que está de fato evidente. Entretanto, sem esses jogadores, o time não consegue recuperar a bola. E não conseguindo recuperar a bola, ele não consegue fazer o gol. Então, ele não consegue fazer com que o esquema de ataque tenha uma eficiência. Por quê? Porque ele não está conseguindo pegar a bola. Então, vamos trazer isso aqui para a questão do ensino. Se o aluno ele precisa de um momento de recepção, ele precisa de algum meio, por alguma forma, receber informações, seja pelo professor, seja por um livro ou qualquer coisa do tipo. A partir desta mensagem que ele recebe e que ele vai processar, é que ele pode fazer algo com ela. Então, eu não posso dizer que estar ouvindo ou estar lendo é algo simplesmente passivo, porque isso vai gerar o raciocínio, isso vai gerar a reflexão. Então, ele precisa, em algum momento, receber esta mensagem. Da mesma forma que a defesa de um time de futebol precisa interceptar a bola para que o time faça gols. Então, não é algo passivo, algo que não tem atividade. É simplesmente uma atividade diferente e que vai desencadear a parte que é um pouco mais visível, que seria fazer o gol, no caso do futebol, ou, por exemplo, eu me comunicar, eu ensinar a uma pessoa, conforme está aqui na própria pirâmide que eu mostrei agora, discutir, que seria algo mais visível. Então, veja, a atividade, quando eu estou falando de aprendizagem, ela não está ligada a algo visível, a algo dinâmico, a um jogo, a um projeto, a um teatro. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, quando eu estou falando de atividade dentro da área de aprendizagem, eu estou falando de atividade cerebral. Então vejam bem, é atividade cerebral. Eu preciso que o meu cérebro esteja funcionando para que eu consiga captar a mensagem, captar o conteúdo, captar a informação e, a partir dessas informações, processá-las e poder, então, aprendê-las. Então, quando eu estou falando de atividade, é deste tipo de atividade. Eu preciso que os meus neurônios estejam funcionando, que eu esteja formando novas sinapses,
ou fortalecendo sinapses antigas. Eu estou como se imaginemos um caminho que antes era totalmente coberto por grama. À medida que eu vou percorrendo aquele caminho, eu vou marcando o caminho pelo qual eu estou passando. Quando eu estou com o meu cérebro ativo e faço isso diversas vezes, é como se eu estivesse formando estes caminhos e fortalecendo a minha memória, fortalecendo aquilo que eu sei. Então, a atividade cerebral, deixar o cérebro ativo, neurônios ativos, significa você criar novos caminhos por onde você pode passar. Caminhos estes de pensamento. Então, eu posso pensar de forma diferente à medida que eu coloco o meu cérebro para pensar ativamente. Na verdade, para pensar ativamente fica meio até contraditório. Não existe um pensamento passivo. A partir da hora que eu coloco o meu cérebro para pensar, eu construo novos caminhos de raciocínio e isso é aprendizagem. Existem até, agora sim, estudos de verdade que mostram que eles colocaram alguns detectores para ver qual era a atividade cerebral de um aluno em determinados dias. E aí eles perceberam o seguinte: os alunos que tinham aulas majoritariamente teóricas, com os professores falando o tempo todo, expositivas, mas sem qualquer tipo de desafio, sem qualquer tipo de diálogo com os alunos, fazia com que o cérebro desses alunos emitissem um sinal muito baixo, ou seja, significa que aquele sistema nervoso não estava funcionando, não estava ativo. Ao passo que, quando esses alunos, por exemplo, iam fazer um dever de casa ou algum exercício, eles tinham um sinal neural muito, muito maior do que quando, por exemplo, eles estavam numa aula ou quando eles estavam, por exemplo, assistindo televisão. O que que isso nos diz? Que o que eu preciso de atividade cerebral é que o aluno esteja colocando o cérebro para pensar, que ele esteja raciocinando. E aí a gente pode pensar, tá, mas agora então parece contraditório. Então significa que eu preciso mesmo de metodologias ativas, que eu preciso que o aluno ponha a mão na massa, que eu preciso tudo aquilo que antes eu falei que não era necessariamente isso. Não é bem assim. Agora eu vou explicar como que a gente faz isso. Então, entendendo que a atividade que eu quero dizer é a atividade cerebral, o que nós, professores, precisamos fazer é colocar o aluno em condição de cérebro pulsante. O que que é a condição de cérebro pulsante? Isso aqui é uma expressão que eu alcunhei, porque vem dos meus estudos do desenvolvimento da minha teoria. A minha teoria, inclusive, ela é ensinada dentro da certificação Professor Classe A, se você quiser saber se faz sentido para você. É a maior e a melhor formação de professores que existe hoje no Brasil. Então, é um curso de aperfeiçoamento docente para ensinar aquilo que a gente não aprendeu na faculdade e um pouco estou apresentando aqui para você. Então, se quiser ver o que tem na certificação Professor Classe A, veja se faz sentido para você, o link está aqui embaixo. Mas, voltando então, quando eu falo de condição de cérebro pulsante, então, o professor ele precisa colocar esse aluno em condição de cérebro pulsante. E de onde que eu tirei este nome? Justamente desse estudo que eu citei agora há pouco. Então, se eu tenho uma pessoa raciocinando, se o sistema nervoso dela está muito ativo, é como se eu tivesse impulsos elétricos o tempo todo acontecendo dentro do cérebro. Então, se esse cérebro ele está pulsando o tempo inteiro, este aluno ele está numa condição de aprendizagem melhor. E aí, como que eu faço isso? Eu preciso induzir o pensamento no aluno. De alguma forma, esse aluno tem que sair desse estado passivo e se colocar no estado, às vezes, de recebedor, mas um recebedor ativo, que esteja ali, às vezes, calado, mas que dentro da cabeça dele, esse cérebro esteja funcionando muito bem. Quem é um bom leitor sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você está lendo aqui um texto, mas você está conversando com esse texto, em silêncio. Isso é você estar em condição de cérebro pulsante, calado no seu lugar, em silêncio, e mesmo assim tendo uma aprendizagem que é ativa, ao contrário do que às vezes a gente pensa que é uma aprendizagem ativa. Então, qual que é a melhor maneira do professor trazer essa condição de cérebro pulsante para a sala?
eu elenco aqui pelo menos duas. Primeiro, é você trazer coisas intrigantes. O que eu estou falando de coisas intrigantes? São coisas que desafiam a lógica para aquilo que o aluno já conhece. Então, se algo na sua disciplina é diferente do senso comum, você trazer isso para a sala de aula e enfatizar isso vai deixar o aluno em condição de cérebro pulsante, porque ele vai olhar para isso e vai falar assim: mas eu aprendi isso, a percepção que eu tinha da realidade era totalmente diferente. Por exemplo, no meu caso, que sou professor de física, quando eu falo para os alunos que o tempo de queda dos objetos não depende da massa do objeto, eles ficam intrigados. Por quê? Qual que é o senso comum? De que objetos mais pesados cairiam mais rápido. E não é isso que acontece. Então, quando eu trago isso, eles começam, mas parece divergir daquilo que parece ser o correto, né, de que é o senso comum. Então, essa é uma maneira. Mas nem sempre a gente vai conseguir trazer essas questões intrigantes. Assim, uma outra maneira da gente trazer questões intrigantes é você trazer um estudo de caso, alguma coisa para o aluno, ou apresentar até uma situação, oralmente mesmo, em que a falta daquele conhecimento colocou alguém em apuros, ou trouxe uma situação interessante. Por exemplo, alguém que esqueceu uma vírgula em determinado lugar e aquilo ali deu um outro sentido. Tudo isso traz uma ideia do aluno pensar um pouco. Mas a melhor maneira mesmo é a segunda que eu vou dizer agora, que é por meio de perguntas. Quando a gente está... Qual que é a melhor maneira de você fazer uma pessoa pensar? Ela ter que dar uma resposta. E para uma pessoa ter que dar uma resposta, basta que você faça uma pergunta. Então, quando a gente está falando de uma aula que ela pode ser expositiva e mesmo assim ela pode ser ativa, você pode o tempo todo estar mediando a aprendizagem desse aluno por meio de perguntas. Inclusive, juntando com a de cima. Você pode começar a aula, no meu caso assim, eu poderia começar a aula perguntando para um aluno: o que você acha? Qual objeto você acha que cai mais rápido? Uma melancia ou uma laranja? E aí ele vai me dar uma resposta. E aí eu vou mediando isso com perguntas para meio que colocando ele num beco sem saída. Eu vou meio que contradizendo o pensamento que ele já tem até ele entender que eu realmente não estava pensando da maneira certa. Isso vai fazer com que o cérebro dele fique pulsando o tempo todo. Então, essas são as duas maneiras principais de colocar um aluno em condição de cérebro pulsante. Então, você pode sim dar uma aula expositiva, uma aula em que você fala muito, mas que você, durante essa explanação, você cutuque o aluno o tempo inteiro. Você movimente a mente desse estudante para que ele esteja ali com você e para que ele, de fato, esteja desenvolvendo um raciocínio. À medida que ele pensa, ele aprende mais. Então, a grande mensagem que eu quero deixar aqui é que a aprendizagem ativa não significa você ter algo dinâmico, algum jogo ou coisa parecida. Significa você deixar o estudante pensando, raciocinando. Pense nisso porque muitas das vezes a gente fica tentando fazer uma atividade diferente, passa um tempão planejando algo dinâmico, algo que parece inovador, e a gente acaba perdendo um tempo muito grande e não obtém o resultado que a gente gostaria, que seria a aprendizagem. Então, às vezes, uma aula mais teórica, uma aula mediada, como eu falei, em que você está ali na frente, ela vai trazer um resultado melhor com um melhor custo-benefício. Você vai gastar menos tempo, o aluno vai aprender mais rápido e você não vai ter que ficar um tempão planejando uma atividade diferente, geralmente atividades que gastam muito tempo para serem executadas e que no final das contas talvez não tragam aquele resultado para você, que você vai acabar ficando no final das contas frustrado por conta disso e aí vai desanimando, né? A gente, poxa, eu tentei, eu fiz, eu trouxe algo diferente, mesmo assim não funcionou. Então, veja por esse lado, trazer a atividade como algo que instiga o pensamento e não como algo que pareça movimentar a sala. O movimento de que nós precisamos é o movimento da mente do estudante em busca do melhor raciocínio para responder às intrigas e às perguntas que você traz para ele. É isso.
Eu te vejo no próximo vídeo, mas não deixe de se inscrever aqui no canal, porque isso acaba fazendo com que esses vídeos cheguem a outros professores. E vários deles já me falaram que não encontram este tipo de conteúdo em outros lugares. Então, ajude a divulgar este conteúdo, porque eu, por exemplo, acredito que a mudança da educação não vai vir de governos, de gabinetes, vai vir de professores bem intencionados que querem transformar esforço, porque temos muitos professores esforçados, que querem transformar esse esforço em resultado. Ou seja, se tornarem professores de alta performance. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.